Bom dia a todos, com a graça do nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 40, o salmo de convocação de hoje. Salmo de Davi, capítulo 40. Assim diz a palavra de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça. Na grande congregação jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para louvarmos ao Senhor. Pelo Senhor espero confiante, pois se inclinou e ouviu quando clamei. Do poço horrível, tremedal de lama, Deus me tirou, na rocha me firmou. E os meus lábios não tens igual. Quisera
querer cumprir, e dentro em mim tua lei está, e proclamei as novas de justiça perante os santos na congregação. Tu sabes que jamais cerrei os lábios, tu quem o sabes, ó Senhor meu Deus. Tua justiça em mim não ocultei, fidelidade proclamei, não escondi da grande reunião, verdade, graça e salvação. Mercê, ó Deus, de mim não estes longe, verdade e graça venham me guardar. São incontáveis males que me cercam, já me alcançou tamanha transgressão. São mais que meus cabelos, muito mais, me desfalecem o coração. Ó Deus, te apressa em dar-me salvação. Ó, vem, Senhor, me socorrer. Envergonhado, cheio de vexame, seja o que quer a vida me tirar. Se volte atrás, coberto de vergonha, quem tem prazer, se mal me sobrevém. Por sua ignomínia sofram, pois, os que estão falando assim, dizendo foi bem feito, muito bem, sofram de ti perturbação. Em ti se alegrem, sejam jubilantes os que te buscam todos, ó Senhor. Quem ama a tua salvação proclame, engrandecido seja o nosso Deus. Necessitado e pobre embora sou, cuida de mim, o meu Senhor. És meu amparo, meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Convido o pastor Messias. Bom dia, irmãos. Convido os amados irmãos a uma oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita sua mente e concentre-se apenas em prestar um culto verdadeiro e espiritual ao nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador. Oremos. Pai excelso e santo, Deus bendito, Senhor de toda graça, Pai de todas as consolações, Deus perfeito, magnífico, Deus criador dos céus e da terra, Deus vivo, Senhor dos exércitos. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Deus. Estamos nesta manhã aqui reunidos, Deus, iniciando essa semana, neste dia do Senhor, para prestarmos um culto a Ti, Deus. Por isto é formada esta Santa Comunhão,
Por isto nos ajuntamos aqui nesta assembleia solene para cultuarmos a Ti, que é o nosso Criador, o nosso Redentor. E a Ti, Deus, devemos prestar todas as homenagens, render graças, adoração, louvores, glorificá-lo, Deus, adorá-lo, porque somente o Senhor é Deus. Para tanto, Deus, necessitamos do Teu auxílio, por isso rogamos a Tua ajuda, Deus, nos ensine a cultuá-lo, que Teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, para que possamos prestar um culto verdadeiro, um culto com os elementos que o Senhor revelou em Sua palavra, em Sua vontade, para que este culto, Deus, seja conforme o Teu desejo. E acima de tudo também, Deus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, porque reconhecemos que somos falhos e pecadores e queremos prestar um culto espiritual ao Deus Santo, ao Deus Santíssimo. E isso só será possível, Deus, com a bênção do Teu perdão e com a Tua direção, com a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso lhe pedimos, Deus, rogamos a Ti o Teu auxílio, Deus, a Sua administração sobre este culto, que o Senhor seja presidente aqui, que o Senhor seja rei, que o Senhor seja o Deus louvado e adorado neste culto. E nesse momento, Deus, que nós possamos nos juntar a todos aqueles, Deus, que o Senhor formou e que os adoram, Deus, em espírito e em verdade, para que Seu nome seja louvado de fato e adorado, Deus. Ajuda-nos, Deus, a prestarmos este culto e que tudo aqui, Deus, seja para a Tua homenagem e para a Tua glória. Também lhe pedimos, Deus, humildemente, que pela Tua graça e favor, o Senhor nos instrua com a Tua palavra para a nossa edificação. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Irmãos, vamos ao voto da nossa confiança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, podem sentar-se. Eu convido a amada congregação para a leitura da Santa Lei de Deus, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Foi lida e proclamada a santa lei de Deus, o código moral perfeito que Deus nos ensinou. Nós vamos para um momento de confissão, mas antes quero chamar a atenção para dois fatos. O primeiro trata-se do segundo mandamento: não farás imagens, não as adorarás, não farás imagem do que há no céu. Nós não podemos fazer imagens da divindade. Eu quero chamar a atenção da igreja para uma situação que ficou no inconsciente coletivo, e eu vou falar como minha opinião, mas penso ser razoável. Ficou no inconsciente coletivo de todo segmento cristão. A partir da Idade Média, quando a Igreja Romana fez uso de imagens, começou a acentuar o uso de imagens, fazendo imagens de Deus Pai, fazendo imagens de Cristo, fazendo imagens do que chamam Sagrada Família, imagens do Espírito Santo e etc. Eu quero dizer aos irmãos que eu temo que durante todo esse tempo a adoração ela foi desfocada, porque essas imagens penetram tanto no inconsciente humano, imagens que não são verdadeiras, porque ninguém pode representar um Deus que ninguém viu. Essas imagens elas penetraram tanto no inconsciente humano que ela veio, de certa forma, distorcer a verdadeira adoração. Porque quando nós adoramos, muitas vezes nós imaginamos, mesmo que sem querer, aquelas imagens que nos foram apresentadas ao longo da nossa vida, da nossa infância, nós sempre convivemos com essas imagens. Nós vivemos hoje numa época de redes sociais que o meio evangélico tem feito uso dessas imagens também. E essas imagens elas não são verdadeiras, elas não correspondem à divindade, e não existe associação entre Deus e a mentira. E essas imagens, elas têm, de certa forma, mesmo distorcido a nossa adoração, porque quando vamos orar ou quando vamos adorar, corremos o risco de imaginarmos essas imagens que estão no nosso inconsciente há muitos anos. Então, o que eu quero chamar a atenção da Santa Igreja de Cristo é que o que nós devemos adorar em Deus, que nós devemos nos focar e nos concentrar, são os atributos de Deus. Adore a Deus não por uma imagem que alguém inventou e que possa estar na nossa mente. Muito difícil fugirmos desse bombardeio que foi essa penetração de imagens da divindade, mas sabemos que todas são falsas. Mas adore a Deus pelos seus atributos, pelo que Deus é. Adore a Deus pela sua justiça, pelas suas misericórdias, pela sua longanimidade, pela sua retidão, pelos seus grandes feitos ao longo da história, pela sua fidelidade. Adore a Deus pelos seus atributos, pelo seu caráter. Esses 10 mandamentos aqui que nos foram passados é um reflexo do caráter positivo de Deus. Adoremos a Deus pelo que Ele é, e não por imagens que nos fizeram crer serem imagens de Deus. E também quero chamar a atenção aos irmãos, falamos um pouco do segundo mandamento, né? Quero chamar a atenção dos irmãos para o quarto mandamento, nós estamos nele hoje. Estamos cumprindo esse quarto mandamento hoje. Aqui no texto original está, no texto traduzido aqui, sábado, que é o Shabat, que quer dizer cessar, um dia de cessar atividades. Cristo é o nosso sábado. E nós guardamos o domingo por ser o dia da ressurreição de Cristo. Então hoje é o dia em que estamos guardando o quarto mandamento, onde nós vamos nos lembrar do Deus que nos criou e vamos lembrar do Filho de Deus, de Cristo, que se fez um de nós para nos salvar. E devemos encher o nosso coração e a nossa mente
não com imagens falsas, fictícias, mas com a verdadeira adoração, lembrando que fomos criados e fomos libertos, né? Assim como Deus libertou o povo do Egito, Cristo nos liberta do pecado, que nos escraviza e nos condenaria, não fosse a misericórdia de Deus. Então que nós possamos cumprir este quarto mandamento com alegria no coração. Não é um dia de armadilhas, não toque, não faça, mas é um dia de alegria, de deleite, de descansar no Senhor, de falar: Senhor, muito obrigado, porque sem a tua ação eu estaria irremediavelmente perdido por causa dos erros que já cometi e possivelmente ainda cometerei, infelizmente. Mas Deus é misericordioso. Dito isso, irmãos, se ao longo da leitura dos 10 mandamentos nós percebemos que estamos em falha e erramos ao não cumprir algum deles, esse momento é um momento propício para uma oração de confissão. Eu estarei orando em voz audível, a amada congregação fará confissões silenciosamente. Oremos. Pai glorioso, santo e eterno, Deus de amor, Deus de justiça, de misericórdias, Deus perfeito em todos os seus atos, justo, reto, bom, Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por isso que não somos consumidos. Cristo, nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, que entende perfeitamente a fraqueza do ser humano. Santo Espírito de Deus que nos ilumina no caminho a ser seguido, que nos ensina toda a sã doutrina, toda a revelação de Deus nas Escrituras. Nós te louvamos, Deus, te engrandecemos e também nos envergonhamos diante do Senhor, ó Deus. Nós nos detestamos, porque sabemos que somos, sim, pecadores e falhos, e que nós entristecemos o Teu Santo Espírito muitas vezes, e que nós erramos constantemente na nossa caminhada, muitas vezes até por incredulidade ou por displicência. E lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas. Nos perdoe, Deus. Perdoe, Deus, porque nosso pecado está diante de nós. Nós sabemos que pecamos. Nós sabemos que não cumprimos, ó Deus, a Tua santa lei, a Sua moral perfeita, Deus, a Sua moral elevada. Nós não conseguimos cumprir. Mas temos, Deus, a ajuda do Teu Santo Espírito, nós temos a Tua santa palavra revelada, o Verbo que é Cristo, ó Deus, e nisto nós nos apoiamos, Deus. Pedimos, Deus, apelando pelas Tuas muitas misericórdias, nós pedimos a bênção do Teu perdão. Que o Senhor renove em nós um espírito reto, um coração puro. Nós queremos, Deus, a força da Tua salvação, nós queremos a alegria da Tua salvação e seguirmos, Deus, anunciando o Deus maravilhoso e misericordioso que o Senhor é. No entanto, Deus, não deixamos de temê-lo e de observar que o Senhor também é justo. Por isso nós apelamos a Ti que nos perdoe, Deus. Perdoe, Deus, nossas falhas e pecados. Abençoa-nos, Deus. E permita, Senhor, que possamos ser hoje melhores do que fomos ontem. Muito obrigado pela Sua graça e amor. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 6. E esse momento também é oportuno, aqueles que desejarem estar ofertando ou dizimando na casa do Senhor. Este momento é oportuno. Hino 6. A nosso Pai do céu, tributável meu, glória e louvor, a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor.
Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus. Eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa a ti, louvor nos céus. Convido a amada igreja para apenas a leitura do Dia do Senhor 49, pergunta 124. Nós estamos estudando, nesta parte do Catecismo, a oração do Pai Nosso. Chegamos agora na terceira petição, que será melhor explanada, se assim Deus nos permitir, durante o sermão. Nesse momento faremos apenas a leitura do Dia do Senhor 49, a pergunta 124. Pergunta 124. Qual é a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos no céu. Até aqui, convido ainda a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus cantos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus diz trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha
na tua destra delícia sem fim. Convido os amados irmãos para a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, leremos do verso 1 ao verso 8. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Leremos, aliás, até o verso 4. Vamos ler até o verso 4. O título aqui na minha Bíblia é O Perigo da Negligência. Vamos lá. Hebreus 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quero deixar também a ênfase aqui no verso 10 do mesmo capítulo 2. Nós não lemos ainda, mas quero deixar como tema. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Vamos fazer uma breve oração. Deus Santo, Eterno, maravilhoso. Mais uma vez, Deus, o buscamos nesta súplice oração, ó Deus. Desejosos, carentes, necessitados. Que o Senhor nos instrua, Deus. Que a sua palavra, Deus, abra nossos olhos espirituais, para que não pereçamos junto com o mundo, mas que o Senhor nos ilumine, Deus. Que o Senhor nos mostre o caminho a seguir. E somente a tua palavra é lâmpada que possa iluminar o caminho que devemos trilhar, ó Deus. Por isso, Deus, nós, com todo respeito e reverência, prestamos atenção às suas prescrições, para que possamos guardá-las no nosso coração, firmá-las na nossa mente, para que possamos entendê-las racionalmente, a ponto de seguirmos, Deus, caminhada nesta peregrinação durante o tempo que temos aqui, para que possamos chegar prontos, ó Deus, às bodas do Cordeiro, entrarmos pelas portas no teu reino celestial, no paraíso santo de delícias que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, Deus, nós rogamos a Ti que Teu Santo Espírito nos ilumine nessa palavra revelada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. E eu clamo a Ti, Deus, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Senhor que se fez servo. O Deus que se esvaziou de si mesmo,
para, através de muitos sofrimentos que padeceu, se entregar para a morte, para morrer por sua igreja, a sua noiva amada. Venho vos proclamar o maior amor do mundo. No dia do Senhor 49, que estamos hoje, nós vamos aprender sobre pedir a vontade de Deus. E para fazermos isto, antes de tudo, temos que entender a diferença entre vontade e desejo. Desejo é um instinto natural. Vontade é uma escolha, uma decisão deliberada, uma ação vigorosa, determinante, capacidade de fazer escolhas racionais. Tanto o desejo como a vontade, eu peguei sua definição no dicionário. Então existe uma grande diferença entre desejo, que é um instinto natural, e a vontade, que é uma capacidade de fazer escolhas racionais. E é bastante interessante nós observarmos que, dentro dos atributos de Deus, nós vemos no traço da personalidade de Deus, que nos foi revelado pelo próprio Deus nas Escrituras, que em Deus existem esses dois elementos. Existe o desejo e existe vontade. Obviamente, essas características em Deus são perfeitas. Elas não são corrompidas como no nosso caso. Que o desejo, o nosso instinto é corrompido. E que a vontade, o nosso poder de escolher coisas também é corrompido. Em Deus, tanto o desejo como a vontade são plenas, perfeitas e santas. E santos, né? Quero convidar os irmãos para vermos aqui um desejo de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Note. Vamos ler o 3 também para que fique mais claro. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é um desejo de Deus. Tá? No entanto, nós devemos entender que Deus, Ele não age segundo o conselho do seu desejo. A informação bíblica que nós temos é que Deus age segundo o conselho da sua vontade. E a vontade é um poder racional, não um desejo, um instinto, mas um poder racional de fazer escolhas, baseados na vontade. Vamos a um texto clássico e conhecido que Deus nos orienta. Romanos capítulo 12. Lá nós vamos observar não o desejo de Deus, mas a vontade de Deus. Romanos 12 não está se referindo ao desejo de Deus, seu instinto, mas está se referindo à sua vontade, o seu poder racional de escolhas. Aliás, o texto está falando sobre racionalidade. Ver aqui, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não estamos neste chamado da carta aos Romanos, não nos é chamado para conhecer o desejo, o instinto de Deus. De fato, Deus, por ser amor, o seu instinto, o seu desejo é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. No entanto, Deus não é regido pelo seu desejo. Deus é regido pelo conselho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós somos chamados a conhecer esta vontade de Deus.
Então, para que nós possamos entender o que estamos pedindo a Deus, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra, nós devemos entender essa grande diferença entre desejo e vontade. Entender também que existe uma fagulha, resquícios em nós, da imagem de Deus, da qual originalmente a humanidade foi criada nos nossos pais, na inocência, no Éden, Adão e Eva. E esses dois atributos são perfeitos em Deus, tanto desejo como vontade. Mas repito, Deus age segundo o conselho da sua vontade e não do seu instinto. Deus age de forma racional e a sua vontade, de tanto oferecer misericórdia ao homem pecador, como de fazer justiça ao pecado cometido, essa vontade é que prevalece e é assim que Deus age. Então, irmãos, para que fique mais claro essa diferença entre desejo e vontade, imagine um homem que deseja comer um produto industrializado, cuja embalagem vem uma advertência que aquele produto ele é confeccionado com gordura trans, que é algo prejudicial à saúde. Então, este homem ele tem o desejo de comer aquele produto, mas a sua vontade é permanecer saudável. Ele não quer obter uma doença. A vontade que ele tem é permanecer saudável. Então, ele decide, baseado não no seu desejo de comer aquele produto, mas na sua vontade de permanecer saudável, então ele decide comer uma salada de alface. Então, ele teve o seu instinto, que foi o desejo de comer aquele produto. Mas ele agiu conforme a sua vontade de se manter saudável, a sua vontade racional de se manter saudável. E isso, obviamente, o levou a esta escolha racional. Então, quando pedimos, seja feita a sua vontade, nós estamos escolhendo racionalmente que prevaleça a vontade perfeita de Deus em detrimento aos nossos instintos naturais de homens caídos. A Santa Palavra de Deus nos ensina no famoso capítulo do apóstolo Paulo, capítulo 2 aos Efésios, que alguns estão mortos em delitos e pecados, e outros foram vivificados. Que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas alguns de nós fomos vivificados. Os que estão mortos em delitos e pecados agem segundo o seu instinto natural, agindo conforme a força dos pensamentos. Mas ele está ligado ao seu instinto natural. Aquele que é vivificado por Deus, ele pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme vimos aqui na carta aos Romanos. Então, embora ainda seja mantido nele os seus desejos e o seu instinto natural, ele tem a consciência, o seu estado de consciência desperto, vamos dizer assim, iluminado, onde ele pode entender que ele tem a sua vontade que pode prevalecer. E ele pode fazer escolhas. Então, enquanto o homem caído, ele pode olhar e falar, olha, eu tenho um instinto natural que me faz desejar isto, mas a minha vontade é me manter fiel a Deus. É exemplo do homem que, no instinto natural, desejou comer aquele produto industrializado, mas a sua vontade era permanecer saudável fisicamente. O homem regenerado, ele continua tendo seus instintos naturais, mas ele tem condições agora de olhar para si mesmo e falar, olha, a minha vontade é ser fiel a Deus, então eu quero fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e não satisfazer esse meu instinto natural. Então, irmãos, quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, nós estamos escolhendo racionalmente que prevaleça a vontade perfeita de Deus e não os nossos instintos naturais de homens caídos. É assim que surge o mal. O mal é a corrupção da vontade. Existe uma discussão de séculos, quem criou o mal? E quem chegou mais perto de uma explicação mais lógica foi Agostinho. Mas, eu digo aos irmãos, que o mal é a corrupção do bem
na vontade da criatura. Quando a vontade da criatura é manter-se na vontade boa e perfeita do Criador, ela está bem. Quando a vontade da criatura passa então a decidir pelos seus instintos, então acontece uma corrupção do bem na vontade da criatura e aí surge o mal. Aí é produzido o mal. Agora, imagine um homem com fome e frio, à noite, numa estrada escura, mas sem os faróis do carro. Seu instinto pode o fazer desejar seguir viagem numa estrada perigosa, onde ele vai seguir sem ver nada. Seu instinto pode fazê-lo desejar isso, chegar logo em casa para se aquecer e se alimentar. Mas a sua vontade racional, na sua vontade racional, ele deve escolher primeiro consertar os faróis antes de seguir a viagem. Então ele vai ligar para algum profissional para que vá socorrê-lo ali, para que ele possa consertar os faróis para seguir uma viagem segura. Mesmo que o instinto dele o esteja impulsionando para se alimentar e se aquecer logo. Esse é o desejo dele. Mas a vontade racional, ele fala, olha, vou correr um risco muito forte, minha vontade é permanecer vivo. Minha vontade é não sofrer acidentes. Então, eis aí a diferença. Então, quando nós pedimos a Deus, seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, que o nosso instinto natural não prevaleça na nossa vida acima da sua vontade que é perfeita, boa e agradável. Note uma coisa importante, note o amor, note a misericórdia de Cristo ao ensinar esta oração. Lembra que ele ensina esta oração quando nós falamos isso no primeiro dia, né? Quando um dos seus discípulos fala, Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então, assim, atendendo ao pedido de um dos seus discípulos, ele ensina esta oração. E ele inclui nesta oração este pedido, porque ele sabe que os nossos instintos naturais podem suplantar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. E é o que não poucas vezes os professos cristãos fazem. Eles oram pedindo sobre seus desejos, seu instinto natural. Eu vi uma vez um pregador desses famosos aí de internet que ele falou, olha, fé, e ele falou com bastante propriedade, ele falou assim, fé não é determinar, eu determino que isso seja feito, eu determino que aquilo seja feito, determino que isso aconteça, isso não é fé. Fé é dizer, seja feita a sua vontade. Isso que de fato é ter fé. Então, irmãos, assim pedimos, prevaleça a sua vontade sobre os meus instintos, que é o que nós lemos aqui de 2:1-4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta que é feita aqui. Como nós vamos escapar se nós, conhecendo essa verdade que nos foi proclamada, que nos foi dita, nós simplesmente abandonarmos a vontade racional, a vontade de Deus, e nos basearmos e vivermos segundo os nossos desejos, nosso instinto natural, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Por quem? Pelos apóstolos. Esses sinais e prodígios eram manifestos no ministério apostólico e não em todos os cristãos. E por distribuições do Espírito Santo, segundo o quê? A vontade de Deus, que é como Deus age, segundo a sua vontade. Agora eu convido os irmãos para a leitura aqui a partir do verso 5.
Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, veja bem, não todos, muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, nós não estamos desamparados. E quando nós oramos, seja feita a sua vontade, nós estamos apelando por ajuda, porque os nossos instintos naturais, eles vão nos sufocar. Mas, irmãos, não a salvação de todos, como é seu desejo revelado na carta a Timóteo. Veja o verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Se você faz parte desses muitos filhos, e não do universo de todas as pessoas do mundo, se você faz parte desses muitos filhos que foi conduzido à glória, tenha gratidão, porque você foi conduzido à glória pelo sofrimento do autor da tua fé. A tua fé não brotou de você mesmo. A tua fé não brota da sua bondade, ou do seu intelecto, ou das suas obras. Existe um autor dela. A sua fé foi produzida em você através da santa palavra de Deus que agiu e que operou em você. E assim você foi conduzido à glória. Então nós devemos ter gratidão por este. Tá? Mas veja bem, não a salvação de todos como os vimos aqui, mas ele socorre a descendência de Abraão. Veja o verso 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E vamos ver quem é essa descendência de Abraão, que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 7 a 9.
Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, embora Deus tenha o desejo de salvar todos, Deus não vai salvar todos, porque Ele vai agir segundo o conselho racional da sua vontade. E a sua vontade é conduzir à glória os filhos da fé, que são a descendência de Abraão, que são os filhos da fé. Então a terceira petição, irmãos, é: seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Isto quer dizer, em tudo, nos céus e na terra, na tua vida espiritual e na tua vida secular. Isto inclui, quando fala nos céus e da terra, isto inclui a nossa vida totalmente também. Esta é a vontade que deve superar em mim. Esta é a vontade que deve prevalecer em mim. Tá? Mas essa vontade, ela deve superar em mim os meus desejos, a vontade da sociedade sobre mim e a vontade da minha família sobre mim. Porque quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, ou seja, plenamente em todo lugar, eu estou pedindo a Deus: Senhor, não prevaleça os meus desejos instintivos, não prevaleça a vontade da sociedade, a moda, a forma que o mundo está sendo conduzido, os padrões que o mundo está cultivando. Senhor, não prevaleça sobre mim a vontade da minha família. Não é a vontade da minha família que eu devo fazer. Não é isso que estou pedindo. O que estou pedindo é que seja feita a sua vontade. Porque a vontade da sociedade, ela não é boa, perfeita e agradável. A vontade da nossa família, ela não é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes ela nos afasta da caminhada a Deus. Nos afasta de cumprir os mandamentos. Principalmente o quarto mandamento. É uma realidade isso, irmãos. Nós devemos cuidar, obviamente, da nossa família, né? Não estou falando de um afastamento. Estou falando do que seguir. O que deve ser soberano em nós é a vontade de Deus. É isso que pedimos na oração. Seja feita a tua vontade. E não seja cumprido, satisfeitos os meus desejos instintivos. Não seja feita a vontade que a sociedade tem sobre mim. A sociedade quer uma igreja que tenha padrões da sociedade atual. Quer que o cristão tenha padrões da sociedade atual. Não seja feita essa vontade. Um filme muito famoso esses dias aí, tentando impor sua vontade a meninas, para criar uma futura geração, né, de mulheres totalmente independentes e livres. Como se fosse possível alguém ser totalmente livre. Um ser humano ser totalmente livre, homem, mulher ou qualquer ser humano. E também que não prevaleça a vontade da minha família sobre mim. Olha só, irmãos, que coisa interessante. É uma questão de fé. Crer que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é uma questão de fé. Adão e Eva fizeram o contrário da resposta da pergunta 124 do Senhor 49. Vamos relembrar a pergunta 124. Qual é a terceira petição? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos a tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos dos céus. Adão e Eva fizeram o contrário disto. Tá? Vamos ver aqui no livro dos Gênesis, capítulo 3, versos 5 e verso 6.
Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva está respondendo a Satanás, que faz a pergunta, né? E Eva demonstra conhecer qual é a vontade de Deus. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora veja a postura de Eva, que estava firme na vontade de Deus. Veja a postura de Eva diante da influência. Diante da influência, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, sem meias palavras, o mundo quer influenciar a nossa vontade. Veja aqui, ó, verso 6. Vendo a mulher, depois ela estava totalmente firme. E diz para a serpente qual era a vontade de Deus. Depois que a serpente argumenta, ela parece que muda. Ela muda o olhar. Ela tira o olhar da vontade de Deus e o foco passa a ser outras coisas. Passa a ser o fruto. Olha, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Ela encontrou 3 belezas, 3 argumentos na árvore, que ela nem se preocupava com isso antes da influência. Antes da influência, ela estava firmada e centrada na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Após a influência, o foco dela mudou e ela começa a encontrar belezas naquilo que ela não podia fazer. E ela começa então a instigar o seu instinto natural. Porque o que ela viu? Ela viu que a árvore era boa para se comer. Instinto natural. Agradável aos olhos, instinto natural, e desejável para dar entendimento, instinto natural. Então o que ela fez? Tomou da árvore, comeu e deu também ao seu marido. Agora preste muita atenção. Eva fez a vontade dos outros. Ela fez a vontade de Satanás. Ela fez a vontade dos outros. Ela deixou prevalecer nela o seu desejo, em detrimento à vontade de Deus. Ela deixou prevalecer nela o seu desejo. Ela começou a agir de acordo com o seu instinto, agora não mais com a vontade de Deus, porque na ação ela induziu seu marido a cometer o mesmo erro. E Adão, por sua vez, abandonou a vontade de Deus e fez a vontade da sua mulher. Por isso que eu digo, não eu, mas as Escrituras, que quando nós pedimos, seja feita a sua vontade, não é que seja satisfeito os meus desejos, não é que seja feita a vontade da sociedade sobre mim, e nem mesmo a vontade da minha família sobre mim. Mas sim que seja feita a sua vontade, tanto na minha vida secular, como na minha vida espiritual. E por que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque não entrarão no reino os que não a fazem. Não entrarão no reino de Deus os que não fazem a vontade de Deus. Certamente morrerão. Aquela lei que Deus deu para Eva existe ainda. Deus renovou o pacto, que era com Adão, Deus renovou com Cristo. Mas a lei é vigente, Deus nunca vai voltar atrás na sua parte da aliança, Ele nunca vai renegar a sua parte da aliança. Então nós devemos fazer a vontade de Deus, porque não entrarão no reino os que não a fazem. Convido a amada igreja para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Talvez tenha alguém na sociedade tentando te impor vontades que diga Senhor, Senhor. E você fala, essa pessoa aí, ela é cristã, eu vou seguir a vontade dela. Mas aqui está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Talvez tenha alguém na sua família que diga Senhor, Senhor, e que te influencia a fazer a vontade dela.
e você pense, não, mas essa pessoa é cristã, ela é devotada a Deus, eu vou seguir a vontade dela. Mas aqui diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? O que fizer a vontade do Pai. Sem fazer a vontade do Pai, não haverá ninguém que vai entrar no reino dos céus, mesmo que diga Senhor, Senhor, mesmo que atenda às vontades de quem diz Senhor, Senhor. Tem gente pregando o inverso da Bíblia hoje em nome de Deus, em nome de Cristo, dizendo Senhor, Senhor. Em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Porque devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Porque não há proveito algum em priorizar a nossa vontade e perder a nossa alma. Está aqui em Mateus 16, verso 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, instintos naturais, negue seus desejos instintivos, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, toma a cruz, faça a vontade do Pai. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, vivos no mundo, uma média de 7 bilhões de pessoas. Imaginem tantos séculos de história da humanidade, quantas pessoas já viveram. Agora, tente imaginar, eu sei que matematicamente, embora matematicamente eu sou péssimo, né? Mas eu sei que não vai dar para elaborar um número, nem na imaginação. Mas tente imaginar quantas pessoas passaram a sua vida sem fazer a vontade de Deus, que quando chegaram diante de Deus, pensaram, o que eu vou dar agora? Tente imaginar isto, porque isto é um dia que fatalmente vai chegar a todos. O único fatalismo que existe na Bíblia é que um dia todos nós estaremos diante do justo juiz, e as nossas obras nos acompanharão. Isso fatalmente, irremediavelmente assim. E eu quero lembrar aos irmãos, o Deus misericordioso e o Deus justo. Essa é a vontade racional de Deus. Usar de misericórdia e justiça. A misericórdia, Deus enviou seu Filho. A justiça será sem misericórdia. Será justiça, justiça. Então a misericórdia foi sem justiça, não injusta, mas não justiça, mas misericórdia. Porque por justiça todos deveriam ser condenados. Então, a eleição dos santos, vamos dizer assim, ela não é uma doutrina justa, não é injusta. Ela não é justa, ela é misericordiosa. Agora, o inferno é uma doutrina justa. E nessa doutrina da condenação do inferno, não há misericórdia. Então a misericórdia, Deus age do conselho da sua vontade, misericórdia e juízo. A misericórdia, nós podemos respirá-la hoje. Senhor, veio buscar e salvar o perdido. Tem misericórdia de mim. Que meus instintos, que a vontade da sociedade onde eu vivo, a vontade da minha família, não me sufoquem. Não sufoquem a vontade do Senhor. Que não haja corrupção no bem da minha vontade, porque a minha vontade é permanecer na sua vontade. Por isso que nós oramos, seja feita a sua vontade. Entende, irmãos? É por isso que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Porque não há proveito algum em priorizar a nossa vontade e perder a nossa alma. E o principal de tudo, porque Deus tem direito ao que é dele. Veja aqui, Salmo 24, verso 1. Nós conhecemos muito bem. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Porque eu não pertenço a mim mesmo. É direito de Deus. É direito daquele que usou não de justiça, mas de misericórdia para comigo, através do sofrimento, e muito sofrimento, do autor da minha fé,
para me conduzir à glória. Esse foi o objetivo. Me salvar. Salvar a você. Então, irmãos, para concluir este pequeno sermão, como saber a vontade de Deus? João capítulo 5, verso 39 diz que é examinando as Escrituras. A única forma de nós sabermos qual é a vontade de Deus não é algo sobrenatural que vai acontecer, mas é analisarmos o que está revelado por Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine nessa palavra revelada, que aí nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus, e não a vontade da sociedade, não a vontade da família, não a vontade dos meus, não o meu desejo, dos meus instintos naturais. Para nós finalizarmos, uma pequena ilustração. Um rapaz procura uma fonte de renda e começa a fazer coisas ilícitas. Um ano depois, ele tem contato com as Escrituras. E ele então para de fazer essas coisas ilícitas e procura um emprego honesto. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque lendo as Escrituras, ele viu qual é a vontade de Deus. Nas Escrituras é que ele aprendeu qual é a vontade de Deus. E é por isso que ele mudou a sua postura. Ele parou de fazer o seu instinto natural, que mesmo sendo ilícito aquilo, ele estava ganhando dinheiro, para ele estava satisfazendo o seu desejo. Mas ele viu que aquela não era a vontade de Deus. E foi através das Escrituras que ele viu qual é a vontade de Deus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus, porque nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós pertencemos a Deus. Não só nós, o mundo, as coisas que estão na terra, as pessoas, tudo pertence a Deus. E Deus tem direito ao que é dele. Então quando nós pedimos, amados irmãos, seja feita a tua vontade, eu estou entendendo perfeitamente que existe um instinto forte em mim que produz desejos, mas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo como ser caído, eu devo fazer como aquele homem que teve o desejo de comer o produto industrializado, mas tinha vontade de se manter saudável. Eu sei que eu convivo com os meus instintos, eu sei disso, que eu convivo com os meus desejos, mas a minha vontade deve ser de fazer a vontade de Deus, racionalmente, entender isso racionalmente, porque isso é bom, perfeito e agradável. A Ele pertence todas as coisas. Eu quero convidar a amada congregação, como resposta ao sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do
Convido a amada congregação que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, o culto estará encerrado. E peço a atenção dos irmãos, temos vários avisos. Oremos. Pai gracioso e santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. A Sua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, que rege racionalmente o Seu agir, ó Deus, que é santo, que é perfeito, que é misericordioso e justo, que consegue, Deus, ser misericordioso e justo. Por isso, Deus, nós Te louvamos e pedimos que a Sua vontade prevaleça. Senhor, nós sabemos que temos instintos e que esses instintos promovem desejos que são muitas vezes, Senhor, contrários à Tua santa vontade. E a nossa vontade é escolher racionalmente permanecermos na Tua santa vontade. Temos visto exemplos, Deus, como os nossos pais no Éden, como o exemplo da carta do capítulo 2 aos Hebreus. Nós temos exemplos, Deus, de pessoas que caíram. E por que caíram? Porque deixaram corromper o bem na sua vontade. Não permita, Deus, que nós nos afastemos, Deus, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para fazermos a vontade dos outros, Deus, para fazermos a vontade social, para fazermos a vontade familiar, para satisfazermos os nossos desejos, seja pelo motivo que for, porque é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E pedimos, Deus, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê alegria por permanecermos fiéis a Ti. Pedimos que o Senhor nos despeça em segurança, nos dê um domingo de paz, de tranquilidade, que possamos desfrutar desse dia do Senhor, que possamos meditar nas Suas coisas, descansar, ó Deus, das nossas atividades. Pedimos que o Senhor permita que possamos vencer essa semana, que o Senhor abençoe, ó Deus, o estudo de terça-feira, o almoço, o culto e o almoço no próximo domingo, a festividade do aniversário desta igreja, ó Deus, que tudo seja feito, Deus, para louvor do Teu nome, para a Tua glória, Deus, e também para a edificação dos Teus filhos. Abençoe todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra, abençoe nosso país, ó Deus, estenda a mão aos que estão tentados, traga paz aos aflitos, se for da Tua vontade, Deus, cuide dos enfermos que estão no nosso meio. Também lhe pedimos, traga paz a Israel, traga paz a Jerusalém. Nós oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe e medite na terceira petição. Você pode tirar aqui? Deus abençoe a todos.